Bom dia, meus queridos. Hoje é 9 de abril, terça-feira. O tema do devocional de hoje vai ser: se você tiver paz, nada roubará a sua alegria. E a leitura que nós iremos estudar hoje, ela está lá no livro de João 14:27, que diz o seguinte: deixo a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém. Eu vou contar para vocês uma história, tá? Que faz uma analogia da definição do que é paz para cada um de nós e qual que é o real conceito de paz na palavra do Senhor. E aí, através dessa história, a gente vai conseguir refletir, né? O que Jesus ele teve para nos dizer nessa passagem que a gente acabou de ler, né? Quando ele diz: não dou a vocês a paz como o mundo dá. Certa vez foi realizado um concurso de pinturas e o objetivo desse concurso era atribuir um prêmio a quem melhor representasse a paz através de uma pintura. E aí tiveram muitos competidores, porém 3 finalistas ficaram empatados. Desses 3 finalistas, o primeiro pintor, ele relatou numa tela um imenso campo com lindas flores, borboletas que voavam, né, enquanto tinha uma brisa e aí tinham pétalas pelo ar, trazendo uma sensação de paz. O segundo pintor, ele colocou uma imagem muito bela, com vários pássaros voando sobre nuvens brancas, um céu azul lindíssimo. E também era um quadro lindo, e o que chamava muito a atenção era o colorido dos pássaros, que trazia uma sensação de paz. Mas, para surpresa de todos, o terceiro competidor que foi eleito o campeão. E aí no seu quadro estava pintada uma rocha enorme, sendo açoitada violentamente por fortes ondas de um mar tempestuoso, enquanto relâmpagos riscavam o céu. E aí, por óbvio, e não surpreendente, os demais competidores ficaram extremamente indignados, se sentindo injustiçados, com a decisão dos jurados. E aí até que um dos jurados pediu que todos olhassem melhor para esse quadro que foi eleito o quadro vencedor, e ele apontou para um local, que havia uma fenda na rocha, e nessa fenda que havia nessa rocha havia um pássaro agachado em um ninho com seus filhotes, e esse pássaro ele dormia tranquilamente dentro dessa rocha, batendo as ondas fortes de um mar agitado e com um raio caindo sobre ela. E aí o que a gente teve para poder aprender com isso? O que todas as pessoas aprenderam com isso naquele momento? Que a paz ela não é a ausência de conflito, mas sim ela é a autoridade sobre o caos, sobre confiar a ponto de descansar em meio à tempestade. E Deus Pai, ele nos capacita para nós vivermos dessa forma. Alguns episódios atrás eu citei essa passagem, mas eu acho que essa passagem ela cabe muito para a nossa reflexão de hoje, que está lá em Mateus 8:23, que conta a história de quando Jesus ele adormece no barco. Diz o seguinte: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. E aí vocês imaginam os discípulos numa hora dessa? Num mar agitado, as ondas cobrindo o mar e Jesus dormindo. Eles devem ter olhado um para a cara do outro e falado: ele não está com nós. E aí eles foram lá acordar Jesus e falar: Senhor, salve-nos. Nós estamos perecendo, o Senhor está aí dormindo? E aí Jesus perguntou para eles: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E aí ele, se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aí surpreendeu, os discípulos ficaram surpreendidos. Quem que é esse homem que até a tempestade, os mares e os ventos e os céus obedecem?
E é exatamente isso. A paz, né, ela não é ausência de conflito, ela não vai ser ausência de tempestade, ela não vai ser ausência de deserto, de dificuldades, mas sim autoridade sobre o caos, né? Vai ser o cosmos em meio ao caos. É a nossa capacidade de conseguir descansar em meio à tempestade, a nossa capacidade de conseguir dormir no meio da tempestade, porque nós confiamos, nós temos a certeza de que Deus ele está no controle de tudo, que Ele nunca perdeu o controle da situação, que por mais que a situação, né, às nossas vistas esteja o mais improvável possível e esteja tudo perdido, esteja sem solução, mas a gente tem uma fé tão grande e tão fortalecida que a gente sabe que Deus ele não vai deixar o barco afundar, Ele não vai deixar o barco virar, que Ele vai nos proteger, que Ele não vai perder o controle da situação. Então, no dia de hoje, se você está vivendo um momento de conflito, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, na sua vida conjugal, seja na sua família, seja por um problema de saúde, por um problema de saúde familiar, seja por um problema financeiro, né? Seja por conta dos mares tempestuosos que a vida tem lhe trazido, confie, pois independente do cenário em que você estiver, em Deus você poderá repousar tranquilo. E o conseguir repousar é uma grande demonstração de fé. Repito, tá? Quando eu falo repito, que é porque eu pontuei isso em alguns episódios lá atrás. O repousar no meio da tempestade não é ficar inerte, não, tá? Não é sentar a bunda no sofá e cruzar o braço diante do problema e não fazer nada e falar, porque lá na palavra de Deus falou que não é para mim poder fazer nada. Se Jesus, que é Jesus, estava dormindo lá no barco na hora que a tempestade estava quase virando o barco, então eu não vou fazer nada, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Não é isso. Mas o conseguir descansar em meio à tempestade você vai fazer o que é possível e o impossível você vai deixar a cargo de Deus. Você vai fazer o que é possível dentro das suas condições, dentro das habilidades que o Senhor lhe incumbiu e que Ele lhe deu. Mas você vai ter a certeza de que Ele não perdeu o controle de nada, de que todas as coisas cooperam para o bem para aqueles que amam ao Senhor, de que você não precisa de vencer as batalhas pelas forças do seu braço, que Ele está ali junto com você, e de que nos 48 do segundo tempo Ele vai mudar o cenário, Ele vai alterar o cenário, Ele vai fazer grandes milagres na sua vida, do qual você poderá, né, dar testemunhos dos seus milagres e das suas vitórias a outras pessoas e a outros irmãos. Tá? Então, o descansar não significa ficar inerte, mas descansar é manter um coração tranquilo, não ficar com um coração aflito, com medo, porque o maior inimigo da fé é o medo. O medo, ele nos cega, ele cega a nossa fé. O medo, ele nos trava, ele nos paralisa, ele não permite que nós avancemos, ele não permite que a gente dê passos sem ver o chão embaixo. O medo, ele paralisa. E aí o descansar, o dormir em meio à tempestade não significa paralisar, mas significa manter um coração calmo, significa não ficar ansioso por coisa alguma, porque Deus ele está conosco e Ele está no controle de toda a situação. Ele é a paz de que você precisa, Ele é a paz de que nós precisamos e Ele é o único capaz de nos dar a paz que excede todo qualquer entendimento. Amém? Pai, obrigado por mais um dia que se inicia, obrigado por nos permitir acordar, por nos permitir respirar. Pai, obrigado pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso pão de cada dia. Obrigado pela nossa família, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos. Obrigado pelo meu esposo, pelo meu pai. Obrigado por todos os entes queridos que estiveram conosco aqui na terra e que hoje se encontram ao seu lado. Obrigado pelos nossos bichinhos. Pai, obrigado pelo nosso trabalho. Obrigado por todos os nossos dons, habilidades que o Senhor nos deu de presente. Pai, no dia de hoje, nós te pedimos, dai-nos a paz que excede qualquer entendimento. Arranque do nosso coração toda a ansiedade, toda a aflição, toda a pressa. Arranque, Pai, do nosso coração e da nossa mente
toda a pressa, toda a necessidade de querer que as coisas sejam no nosso tempo, toda a necessidade de querer que as coisas sejam do nosso jeito, Pai. Nós entregamos, Pai, em Tuas mãos todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, que tudo seja conforme a Tua vontade, Pai. Pai, nos guie pelos Teus caminhos, Pai. Pai, que nós possamos cada dia mais dar passos de fé rumo ao cumprimento dos propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Pai, dai-nos coragem, dai-nos obediência, dai-nos disciplina para continuarmos a caminhada, ainda que tenha tempestade, ainda que tenham dificuldades, ainda que venham adversidades, mas dai-nos disciplina e dai-nos coragem para continuar prosseguindo na certeza de que a tua bondade, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que o Senhor irá nos cobrir com toda a paz que excede todo qualquer entendimento, que o Senhor está no controle, que o Senhor tem um extraordinário preparado para as nossas vidas. Amém. Meus queridos, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra amanhã novamente. Fiquem todos com Deus. Tenham um dia muito feliz, muito abençoado. Que Deus sopre a paz nos corações de todos vocês. Que vocês, a partir do dia de hoje, possam conseguir descansar, dormir em meio à tempestade, porque a tempestade ela vai passar. Não tem nenhuma tempestade que dura para sempre, não tem nenhum deserto que dura para sempre. Deserto é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Então isso vai passar. E compartilhe esse devocional com outras pessoas. Vamos transbordar o amor de Deus, a palavra de Deus, a paz de Deus e os ensinamentos do Senhor na vida de outras pessoas. Amém?